presidente americano Donald Trump, ele realizou hoje uma reunião, foi longa, mais de 1h30, com um foco exclusivo. O que vai acontecer em Gaza, se é que vai acontecer o fim da guerra? Ao mesmo tempo em que Israel tem uma enorme operação militar pronta para ser desfechada, na Casa Branca discutiu-se o que vai acontecer com Gaza. Confira. O encontro tinha sido adiantado pelo enviado especial americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, que tinha prometido a resolução da guerra de um jeito ou de outro. Segundo Witkoff, o plano abrangente e robusto será desenhado nesta quinta-feira. A conversa de Trump também envolveu a crise dos reféns e a entrega de ajuda alimentar a Gaza. Além da reunião na Casa Branca, o secretário de Estado americano Marco Rubio se encontrou com o ministro de Relações Exteriores israelense Gideon Saar. A conversa durou cerca de 1 hora e foi considerada positiva pelos dois lados. Saar negou a possibilidade de uma solução de 2 estados ao conflito, dizendo que não há planos para o reconhecimento da Palestina. As tratativas para uma trégua estão paralisadas, com Israel ainda sem responder a uma proposta de cessar-fogo feita por Egito e Catar. Além disso, o governo Trump deixou de enviar negociadores para a região. Nesta quarta-feira, todos os Estados-membros do Conselho de Segurança da ONU pediram por um cessar-fogo em Gaza, com exceção dos Estados Unidos. O grupo expressou preocupação com a fome provocada pelo homem no enclave. Já são 313 mortos por inanição, sendo 119 crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Israel diz que a evacuação da cidade de Gaza é inevitável e aumentou a pressão no local, com bombardeios e aproximação de tanques. O governo de Netanyahu alega que a cidade de Gaza é uma bastiã do Hamas, algo negado pelas autoridades palestinas. Novas ofensivas por parte de Israel já estão sendo planejadas. Desde o início do conflito, mais de 62 mil palestinos foram mortos, segundo autoridades do enclave. Dani, bom, já é o estilo da Casa Branca, é sempre uma coisa confusa, né? A gente vê o enviado especial dos Estados Unidos para a área, que não entende nada da área, dizendo que nós vamos nos reunir e vamos elaborar um plano muito abrangente. Nessa reunião da Casa Branca, participou também o ex-chefe de governo britânico, Tony Blair, que hoje está à frente de um instituto, chamado Instituto para a Mudança Global, que tem como objetivo a criação do Estado palestino e tem como objetivo impedir a remoção forçada da população de Gaza. O que está acontecendo? O que estão discutindo? É uma situação complicadíssima, porque o governo israelense hoje vive uma condição complexa. Em que sentido? Esse governo é formado pela ala mais radical do grupo que em 1993 se colocou contra Yitzhak Rabin na ideia da criação de 2 estados. Essa guerra não acaba em razão do objetivo claro do governo de Israel hoje de enterrar a possibilidade de 2 estados, né? Então, tem ali um elemento político de sobrevivência do próprio Netanyahu, tem um outro elemento que é político do Netanyahu desde o início de sua carreira, que é inviabilizar um Estado palestino, mas, ao mesmo tempo, a pressão de aliados que são essenciais para os Estados Unidos, como o próprio Reino Unido, como a Arábia Saudita, como a França, muitos membros da OTAN, colocam ali um limite para isso que está acontecendo ali. Então eu vejo que a situação hoje, em razão das discussões que acontecem nos Estados Unidos, envolvem um primeiro elemento, esse que você acabou de colocar acertadamente, que é a ausência de compreensão da realidade ali, do que é Palestina, Gaza, Israel, com seu enviado especial, e ao mesmo tempo, né, a ideia de que o Netanyahu vende para o Trump, né, uma história e uma possibilidade melhor do que a oposição israelense e as famílias dos reféns israelenses tentam vender, de que é necessário acabar com essa guerra e trazer os reféns de volta. E isso revela como que a questão política doméstica em Israel, do grupo, né,
formado ali pela extrema-direita israelense, ainda coloca situações assim dificílimas para o fim desse conflito. Talvez, eu estou especulando, Lourival, pura especulação na minha parte, nem mesmo o governo israelense acaba entendendo o que o Trump quer. Você se lembra quando está o Netanyahu na Casa Branca e vem vindo com o Trump para fazer uma declaração à imprensa? E é aí que o Trump fala para ele da ideia dele, Trump, de fazer uma riviera de luxo lá em Gaza, coisa que o Netanyahu ouve, pensa, a gente conhece bem a reação dele, que nós como repórteres conhecemos o Netanyahu como porta-voz do governo israelense desde 91. Então ele pensa e fala, peraí, que história é essa? E depois abraçam essa ideia. Agora, a gente tem uma reunião na Casa Branca, aparentemente para elaborar um plano para Gaza, e põe o Tony Blair ali, cujas posições a respeito são as clássicas europeias. Dois estados ali, lado a lado, um palestino e um israelense, que os israelenses estão enterrando de fato. Contrários os europeus têm sido a qualquer tipo de plano que signifique limpeza étnica, que é disso que se trata quando você expulsa a população num lugar e troca ela por outro. Será que os israelenses têm bem claro na cabeça o que vai acontecer com Trump e eles? Naquele mesmo dia que você cita, o Tony Blair estava lá também na Casa Branca e se reuniu com o Steve Witkoff, o enviado do Trump para o Oriente Médio. E aí de lá o Tony Blair foi se encontrar com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, para brifá-lo sobre esses planos. E o Jared Kushner também voltou, mas de forma discreta. Hoje é a primeira vez que o nome dele aparece nesse contexto, mas há meses ele também está trabalhando nessa questão do dia seguinte, depois do fim dessa guerra, que o Trump deseja que seja até o final desse ano. O Trump já percebeu que não tem como conter o Netanyahu, que é melhor deixar o Netanyahu fazer o que ele tem para fazer o mais rápido possível para parar essa guerra, que é de fato o desejo do Donald Trump, que ele expressa para os assessores dele, que ele acha essa guerra terrível, que ela tem que parar, mas ele não tem como parar o Netanyahu, e nem está tentando, na verdade. Mas, enfim, ele já entendeu que se ele tentasse, não conseguiria também. Então, o Tony Blair está fazendo esse papel de discutir com os árabes, né? Já na administração Biden, no ano passado, ele estava nessa articulação também, houve reuniões dele com o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos. Ele tem uma boa interlocução com o Ron Dermer, que é o principal assessor do Netanyahu. Ele tem também uma boa relação com o Netanyahu, então ele é uma figura-chave na articulação dessas ideias, de ouvir as posições de todos e tentar um ponto de convergência para encontrar uma solução para a faixa de Gaza, uma solução política aceitável para todos e também uma solução de segurança e para a reconstrução do território. Mas a questão do Estado palestino está absolutamente fora da mesa, tanto que o Jared Kushner foi quem torpedeou isso já em março de 2017, quando o Trump conversou com o presidente do Congresso Mundial Judaico, né, o Ronald Lauder, que tinha falado com o Abbas e estava preparando os dois para conversarem. Trump e Mahmoud Abbas para falar sobre o Estado palestino. Trump estava entusiasmado. Jared Kushner chegou e falou, negativo, isso não vai acontecer. Convenceu o Trump do contrário, não deixou a conversa acontecer entre Mahmoud Abbas e Trump e passou a filtrar qualquer conversa entre o Ronald Lauder, que até hoje é o influente presidente do Congresso Mundial Judaico, né? Foi reeleito recentemente em Jerusalém por unanimidade, são mais de 100 associações no mundo inteiro que fazem parte desse congresso, e não deixou mais o Lauder falar com o Trump. Agora, o próprio Jared Kushner é quem negociou talvez o principal acordo diplomático da era Trump 1, que foram os acordos de Abraão. E os participantes desse acordo continuam insistindo, particularmente depois dos acontecimentos de 7 de outubro, naquilo que a gente vê que do ponto de vista prático Israel está enterrando ou já enterrou, que é a capacidade de se formar um Estado palestino ali. Que desenho, então, Dani, você consegue vislumbrar disso tudo? Eu não vejo outra solução.
Porque a solução de um único Estado, a solução de dois Estados, ambos são quase que impossíveis hoje. Mas como nós vamos fazer com uma população de aproximadamente 5 milhões de pessoas, numa região que é aproximadamente o tamanho do estado de Sergipe, e tirá-las de lá forçadamente, né? A solução de um único Estado significaria, a princípio, conceder cidadania aos palestinos, cidadania israelense aos palestinos. Isso não vai acontecer. Só se for um Estado apartheid, como já é hoje, né? A solução de dois Estados, para mim, é mais aceitável, mas ela não é possível agora, porque a infecção está completamente aberta, né? E a situação dentro de Israel, nos territórios palestinos e no entorno do Oriente Médio, não é favorável para isso. Agora, sinceramente, Vac, eu não vejo outra solução. Claro, para Israel é a manutenção do status quo. Para Israel é deixar acontecer como está para que isso morra. Mas os palestinos estão ali também resistindo. Nós estamos falando de mais de 4 milhões e meio de pessoas, sem contar os 20% de palestinos israelenses com cidadania israelense que estão dentro de Israel, né? Então, tudo bem, uma solução de dois estados quase que enterrado agora, mas para o futuro eu não vejo outra solução a não ser este caminho. É uma federação, o próprio rei Hussein já havia oferecido isso na década de 70, de pegar a Cisjordânia e criar um reino palestino-jordaniano, ele quase foi morto por conta disso, mas a solução, em razão do ponto de vista demográfico, político, para a questão palestina-israelense, os israelenses não sabem o que fazer com isso. E eu acho que esse é o principal problema. Na minha percepção, um único caminho de longo prazo, concordo com vocês. Hoje, impossível, mas seria um caminho de dois estados. Que desenho tem o Trump na cabeça agora? Eu acho que eles têm uma visão, ele e Netanyahu têm uma visão de mais médio e longo prazo de criar incentivos para os países árabes aceitarem os palestinos. Eles entenderam que isso não é viável agora, que os regimes árabes atuais não aceitam isso, mas do ponto de vista desse grupo que está no poder em Israel, porque essa não é uma visão consensual em Israel, mas dessa direita, extrema-direita que está no poder em Israel, o plano é tornar a situação dos palestinos tão insuportável e, com isso, aumentar o incentivo para os palestinos irem embora. E eu já conheço vários palestinos que estão querendo ir embora, sair, por exemplo, da faixa de Gaza e da Cisjordânia também. Mas existe essa questão política de não aceitá-los, né, como uma causa do mundo árabe, de não aceitar que isso aconteça. Mas o Israel sente que o tempo correu a favor dele até aqui, né? A situação de Israel foi só melhorando e nos últimos anos se acelerou essa superioridade israelense a partir de 7 de outubro de 23. Então, Israel vai buscar essa solução, eu ia dizer solução final, mas não quero entrar em polêmicas históricas. Eu entendo, mas eu entendo solução. o que você quer dizer, não no sentido que historicamente se atribui essa expressão, que é completamente... única, né? Não, é única e não tem nada a ver nesse sentido. Eu sei o que você está dizendo. É buscar um acerto, digamos, com ar de certa durabilidade e aceitável por todos os lados. Acho que é isso que você estava querendo expressar. Eu entendi perfeitamente.